Glória a Deus, amém? Eu já estou com saudade de vocês, vou embora amanhã, mas quão feliz eu estou de ter conhecido uma igreja tão incrível, tão apaixonada, tão cheia do Espírito Santo, e eu tenho certeza que foi o Senhor que me trouxe aqui. Eu não vim aqui só pelo convite do Wesley, mas vim também pelo sopro do Espírito. Ele me trouxe aqui. Já quero desde já agradecer, Wesley, a sua esposa, pelo carinho e receptividade. Ele perguntou: você quer ficar no hotel? Eu já reservo lá o hotel. Mas eu tenho um quarto lá em casa. Eu falei: fico na sua casa. Eu gosto disso, de comunhão, tá? E também a pastora, como eu fui inspirado, por ouvir sua história, seus testemunhos, sua coragem, ousadia. Obrigado mesmo. Levaremos a senhora. Vocês vão lá em Brasília, todo mundo, para estar com a gente. Está nascendo uma aliança, da CIA. Com a metodista aqui, gente, Muriaé, gente, tudo hoje você bota a culpa no TDAH, eu esqueci, amém? Abra sua Bíblia comigo, em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, estamos vindo em uma maratona de 3 palavras consecutivas, e você vai ver que elas vão se alinhar, amém? Foram direções de Deus, acerca do que era para pregar aqui, e eu tenho certeza que Deus tem algo para continuar falando nos nossos corações, amém? Diz assim: e foi Jabes o mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porque eu dei à luz com dores. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se com a bênção me abençoares, em algumas versões, se me abençoares muitíssimo, alargarem minhas fronteiras, em outras versões, amplificares meus termos, seja a tua mão comigo, me guarde do mal, de modo que eu não me aflinja. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. Repete comigo: e Deus lhe concedeu aquilo que lhe solicitou. Em outras versões, e Deus atendeu o seu pedido. Curva a sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo, nós amamos a tua casa, amamos a tua presença, nós estamos muito gratos por tudo que o Senhor está fazendo dentro de nós. E todas as vezes que o Senhor trabalha dentro de nós, coisas fora de nós são transformadas, Pai. Então eu vejo um tempo de transformação, eu vejo um tempo de expansão, eu vejo um tempo de ativação, eu vejo um tempo de aceleração, eu vejo um tempo de revestimento do poder do alto, eu vejo a travessia do Jordão, eu vejo uma nova estação, eu vejo um novo tempo no horizonte, eu vejo um novo ciclo nascendo, eu vejo, Pai, milagres inéditos acontecendo nesse lugar, eu vejo provisões inesperadas, Deus, que vão chegar no tempo oportuno, que vão chegar de forma pontual. Pai, então, no nome de Jesus, que nossos ouvidos possam estar sensíveis, nossos corações abertos, para que a boa semente da Tua Palavra encontre um lugar que ela possa frutificar, no nome de Jesus. Amém. Essa história de 2 versículos carrega muitos ensinamentos profundos, e eu senti de trazer essa palavra para fechar esse ciclo de 3 ministrações, porque converge muito com minha história, com meu testemunho, amém? Jabes, a história dele começa de frente para trás, do futuro para o passado. A Bíblia fala do estado que Jabes está, o homem mais honrado de seus irmãos, um homem muito rico, muito abençoado, muito próspero, e depois a Bíblia volta para o nascimento dele, começa falando do futuro para o passado. Isso revela uma característica de Deus. Deus é aquele que nunca vai nos chamar pelo que fomos, mas Ele sempre nos chamará por aquilo que Ele vai nos tornar. Você não é aquilo que as pessoas te rotulam para ser, você não é a opinião dos outros, você é o que Deus diz que você é. Então, se as pessoas te chamam talvez de fracassado, Deus já te chama de bem-sucedido. Se as pessoas te chamam de alguém que está padecendo necessidades, Deus já te vê como um solucionador de problemas, sabe? Deus, o olhar
profético, porque nosso Deus é atemporal, ele sempre é um olhar da versão ampliada de Cristo em nós, amém? Com Jabes é dessa forma, Deus começa falando do futuro, a Bíblia fala do futuro de Jabes, mas tem algumas curiosidades que, se você estudar a fundo essa história, você vai ver que tem alguns ensinamentos tão poderosos. Primeiro, na história de Jabes, 1 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 8, aparecem cerca de 500 nomes, dentro de uma genealogia de Judá. No meio de 500 nomes, aparece uma história de 2 versículos. Amém? E essa história, como eu falei, começa falando do futuro para o passado. Aí a Bíblia chega nesse ponto onde fala que a mãe de Jabes vai dar luz. A mãe de Jabes vai conceder ele. Até aí tudo tranquilo. Só que quando Jabes nasce, ela coloca o nome dele, né? Como já está no texto, de Jabes. Eu não sei se você sabe, mas a etimologia do nome Jabes quer dizer sofredor. Aquele que vai sofrer e aquele que vai padecer dores. Espera aí, vamos lá. Se na cultura judaica o nome já era um anúncio, um prelúdio, já era um apontamento profético daquilo que os pais esperavam dos filhos, como que a própria mãe coloca o nome que quer dizer sofredor? Como que a própria mãe coloca o nome do próprio filho, aquele que vai padecer muitas dores? É muito louco isso, sim ou não? Aí por quê? Ela está sofrendo muito. Ela está no momento do parto, ela está no momento, né, de dar à luz. E é normal, principalmente naquela época, a mulher esperar dores descomunais na hora de dar à luz, porque não tinha parto cesáreo, só tinha um parto natural. Então toda mulher já esperava a dor, né? Todas que são mães sabem, há quem diga, né, que a dor do parto é uma das maiores dores do mundo. Só perde para gripe masculina, né? Quando o homem está gripado, é uma frescura, né? Sim ou não, mulher? Brincadeira, só para... Então ela sabia que ia padecer dores, ela sabia que ia sofrer. Só que nós temos que entender uma coisa: nós não fomos chamados para termos momento profético, nós fomos chamados para termos uma vida profética. Isso quer dizer que o que você fala, não só aqui dentro tem um poder profético, mas também o que você fala na sua vida cotidiana. E a mãe de Jabes é alguém que nos ensina algo muito sério. Nós devemos ter cuidado com aquilo que falamos enquanto estamos sofrendo. Porque ela está sofrendo, ela olha para uma criança inocente e ela pensa assim: esse menino está me provocando muitas dores, pois eu vou devolver para ele uma palavra: você também vai padecer muitas dores, você também vai ser um sofredor. Olha que loucura. A própria mãe colocando um estigma, a própria mãe rotulando o filho, dizendo: você vai sofrer nessa vida porque você me fez sofrer. É típico daquela história, né, que o menino está andando de bicicleta na rua, aí a mãe está lá assistindo, aí a mãe começa a falar: tu vai cair, menino. O que acontece? O menino cai, porque a mãe liberou uma palavra que ele ia cair. Então, ele já nasce com rótulo, ele já nasce com estigma, ele já nasce com um selo: você vai sofrer, você vai padecer necessidades. Isso se assemelha muito com a forma que o diabo trabalha. O diabo ama nos rotular, o diabo ama mentir sobre a sua identidade, o diabo ama ir ao contrário daquilo que Deus está falando. Tudo que o diabo quer fazer é implantar mentiras sobre quem você é em Deus. Então ele vai colocar um monte de rótulos, um monte de estigmas, e às vezes vai usar as pessoas mais próximas. Às vezes vai usar seu pai, que vai liberar uma palavra terrível sobre você. Os maiores traumas da vida adulta, eu não sou psicólogo, mas o pastor naturalmente tem que estudar psicologia, a pastora ela pode reafirmar isso. Os maiores traumas da vida adulta, todos estão guardados em memórias da infância. Palavras duras, surras injustas, né? Infelizmente acontece tanto no nosso país, abusos e tantas coisas ruins que acontecem, que fazem com que adultos cheguem na sua maturidade
com traumas. Então Jabes é aquele que a própria mãe libera uma palavra negativa sobre ele. Só que tem um detalhe, na cultura judaica era muito comum, toda vez que mencionar o nome de uma criança, de mencionar o nome de uma pessoa, sempre o nome do pai vinha acompanhado. Isso acontece em todos os nomes antes de Jabes. Só que quando chega em Jabes, não há menção nenhuma do pai dele. Então isso faz alguns historiadores entender que além de Jabes ter recebido uma palavra dura, muito dura, um rótulo muito maldito da própria mãe, Jabes também não tinha pai. Olha que loucura. Então ele vivia o que nós chamamos hoje de família disfuncional. Talvez sem pai, a mãe já libera essa palavra sobre ele. Jabes tinha tudo para dar errado. Jabes tinha tudo para ser um fracassado. Por quê? Algumas pessoas justificam seus comportamentos do presente pelas coisas que aconteceram no seu passado. Eu sou assim porque meu pai me abandonou. Eu sou assim porque eu padeci muita necessidade. E até humanamente justificável você querer justificar os seus fracassos do presente pelos traumas que você viveu no passado. Só que você tem que se lembrar também de algo. Nós servimos um Deus que Ele muda a sorte, Ele muda a história, e Ele quebra qualquer rótulo demoníaco sobre a vida daqueles que o invocam. Aí acontece algo muito comum, que provoca algo extraordinário. Jabes vai orar. Uai, simples. Era como se Jabes olhasse para um lado e falasse: mamãe não me abençoou. Era como se Jabes olhasse para o outro lado: papai não me abençoou. Era como se Jabes olhasse em volta de toda a comunidade judaica, os anciões, os sacerdotes: ninguém me abençoou. Aí Jabes faz um exercício profético. Ele faz isso aqui, ó. Ele olha para o alto. E ele vai buscar a bênção daquele que, quando abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Não tive bênção de mamãe, não tive bênção de papai, ninguém me abençoou, eu vou orar. Guarda no teu coração essa frase. Não subestime o poder de uma oração simples, feita com sinceridade. Vou falar mais uma vez, para fixar na sua mente. Não subestime o poder de uma oração simples, feita com sinceridade. Orações sinceras podem mudar o curso de pessoas, o curso de cidades, o curso de nações. Então, Jabes vai orar. Só que Jabes já começa com os dois pés na porta, uma expressão que nós usamos. E ele já vai diretamente falando bem assim: Deus me abençoa muitíssimo. Ele já usa superlativo. Ele já fala: Deus me abençoa muitíssimo, ou muito, muito, muito. Olha que ousadia. Essa é uma boa palavra. Em 2026, Deus vai te abençoar muitíssimo. Deus vai te abençoar muitíssimamente. Deus vai te abençoar muito, muito, muito. E ele continua orando: Deus, alarga as minhas fronteiras, multiplica os meus bens, amplifica os meus termos. Era como se ele estivesse pedindo para Deus multiplicar tudo o que ele tem. E era também como se ele estivesse dizendo: meus pés vão pisar em lugares que eu nunca imaginei onde estar. Deus está ampliando as suas fronteiras. Os seus pés vão pisar em lugares que você nunca imaginou um dia estar. Você crê nisso? E ele vai orando e ele vem com uma incursão profética. O que é isso, pastor? Ele quebra uma palavra maldita que a mãe dele lançou com uma profecia. Ele fala bem assim: me livra de males e me livra de dores. Olha que loucura. Era como se ele estivesse falando assim: Deus, eu amo muito mamãe,
mas eu não aceito que ela liberou sobre a minha vida. Então, Senhor, me livra de males e me livra de dores. Em 2026, Deus está te livrando de males, Deus está te livrando de dores. Deus vai guardar a sua entrada, a sua saída, seu deitar, seu levantar. Todos os teus trajetos estarão com anjos te acompanhando aonde você for. A boa mão do Senhor estará sobre você, como diz Salmo 139, versículo 5: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim está a sua mão. Sabe o que isso quer dizer? Você está protegido. Vou falar mais uma vez, você está protegido, você está guardado, você está sob uma forte escolta celestial. Vou falar de novo, você está sob uma forte escolta celestial. Demônio nenhum vai acessar a tua casa. Dardos inflamados do maligno estão caindo por terra agora, no nome de Jesus. Toda seta, sabe, toda armadilha, toda pedra de tropeço, a Bíblia diz que os anjos vão, sabe, fazer com que seu pé não tropece em pedra alguma, ou seja, Ele está guardando os seus caminhos, Ele está guardando suas rotas. Deus está dizendo: eu sou contigo e ninguém vai tocar em você. Aí Ele vira e fala bem assim: que tua mão seja comigo, que o Senhor seja comigo. Aí vem um momento mais lindo dessa história. A Bíblia fala bem assim: e Deus atendeu o seu pedido. Vou liberar uma palavra profética. 2026 é um ano de orações respondidas. 2026 é um ano de promessas materializadas. 2026 você vai tocar na promessa, você vai pisar na sua Canaã, você vai ver com seus olhos as promessas de Deus se materializando na sua história. Deus me diz: eu vou responder orações antigas. Sabe aquela oração que você fez na infância? Sabe aquela oração que você fez na adolescência? Você acha que Deus esqueceu? Não, Deus não esqueceu. Ele disse: é impossível. Deus está dizendo: esse é o ano de orações respondidas, esse é o ano de promessas cumpridas, esse é o ano de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você tem duas alternativas na vida: você usa o que você passou como uma justificativa para você fracassar, ou você usa o que você passou como uma mola propulsora para você avançar. Você precisa aprender a ressignificar. Deus, Ele não desperdiça nada. Deus é um Deus de obras completas. Deus não faz nada pela metade. Ou você vai chamar o que você passou de rejeição, ou você pode chamar de Deus te empurrando para o lugar secreto, porque quem está no lugar secreto com Ele não vai mendigar a atenção de ninguém. Ou você vai chamar de humilhação o que você passou, ou você vai chamar de Deus trabalhando o seu caráter para que você não faça com os outros aquilo que fizeram com você. Ou você vai chamar de sofrimento, de injustiça, ou você vai dizer: Deus estava me moldando, me aperfeiçoando, me preparando para viver coisas extraordinárias. Agora, se você olha para o seu passado, se você olha para aquilo que você passou, e você começa a falar: porque fulano tem uma vida melhor, fulano teve pai presente, aí você começa a criar um monte, sabe, de situações para justificar você ter uma vida inexpressiva, para justificar você ter uma vida medíocre, para justificar você ter uma vida vazia, para justificar você ter uma vida rebelde. Só que
Deus é o Deus que muda a sorte daqueles que o invocam. Deus é o Deus que intervém de maneira cirúrgica, precisa, pontual, assertiva. Deus, quando entra na história de alguém, Ele entra para mudar tudo. Deixa eu te ensinar algo. Deus nunca vai tocar em você pela metade. Eu vou falar de novo. Deus nunca vai tocar em você pela metade. Quando Deus toca em alguém, Ele toca em tudo. Que Deus limitado seria esse que só consegue tocar na tua vida financeira? Que Deus é esse que só consegue tocar no teu ministério? Que Deus é esse que só consegue tocar na tua família? Que Deus é esse que só consegue fazer uma obra, né, numa área da tua vida? Não. Quando Deus verdadeiramente entra na vida de alguém, Ele vai tocar em tudo, Ele vai transformar tudo, Ele vai abençoar tudo, porque Ele é um Deus de obras completas. Deus é um Deus de milagres completos. Deus não faz milagre pela metade. Todo milagre de Deus é perfeito, completo, sem falha alguma, e eu te provo biblicamente. Atos capítulo 3, Pedro e João estão indo para a igreja. Só que antes de chegar na igreja, Deus já está usando eles. Isso é uma chave poderosa. Eles não esperam chegar no culto para ser usado, porque eles entenderam que a vida deles é um culto. Volto a repetir o que eu falei ontem. Muita gente não tem vida no culto porque não tem culto na vida. Muita gente está esperando o culto para receber, sendo que o Espírito Santo está à disposição em qualquer hora, em qualquer momento da sua vida para te abençoar. Pedro e João estão indo para o templo, e nas escadarias da porta chamada Formosa tem um homem que há muitos anos está lá paralítico. Você lembra da história? Pedro e João estão indo, subindo, só que tem um detalhe: eles estão cheios do Espírito Santo, e gente cheia do Espírito Santo é diferenciada. Aonde alguém cheio do Espírito Santo de Deus chega, o céu chega junto. O seu bom dia na padaria deveria ser o melhor bom dia do dia, porque quando você fala, você está cheio do Espírito Santo. O seu abraço, quando você está cheio do Espírito Santo, ele pode gerar cura em alguém. Gente cheia do Espírito Santo é gente incendiada, é gente apaixonada. Então aqueles homens estão subindo o templo, estão entrando. Aí na hora que eles olham para aquele homem pede uma esmola. E ele tem, né, uma expectativa de receber algo financeiramente falando. Lembra o que eu falei? Deus não é um Deus que vai resolver só uma área da sua vida. Deus é um Deus que quando Ele entra, Ele resolve tudo. Quando Deus toca, Ele toca em tudo. Senão não é um toque de Deus. Eu vou te provar biblicamente. Aí beleza, aquele homem está na expectativa de receber uma esmola, até que Pedro, cheio do Espírito Santo, da autoridade do céu, fala assim: ó, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. A Bíblia fala que não é um processo, é imediatamente. Pedro pega na mão daquele homem, levanta ele firma os tornozelos. Aí eu vou comprovar o que eu estou falando para você. A Bíblia fala, Atos capítulo 3, versículo 9, se eu não me engano, que algo acontece. A Bíblia fala que quando aquele homem levanta daquele estado de doença, 3 coisas acontecem. A Bíblia fala que ele entra no templo, legal, só que dá um detalhe: ele entra no templo andando, saltando e louvando a Deus. Vamos repetir juntos: andando, saltando e louvando a Deus. Deus é um Deus de obras completas. Deus é um Deus de toques completos. Tudo que Deus faz é completo e perfeito. Aquele homem outrora era paralítico, sim ou não? Só que a primeira palavra diz que ele está andando. Sabe o que aconteceu? Deus curou. Eu vi o quê? Deus curou o corpo daquele homem. Sabe o que isso quer dizer? Jesus é a resposta para qualquer enfermidade no corpo. Só que Deus não parou aí. A Bíblia fala, que aquele homem começa a saltar. Vamos lá, gente, uma exegese básica. Você já viu alguém saltando de tristeza? Estou triste. Faz sentido?
Eu estou saltando de... Qual sentido teria um corpo sarado e uma alma doente? O Deus que tocou no corpo foi mais fundo e tocou na alma daquele homem, e ele começa a saltar de alegria. Só que eu tenho uma boa notícia: Deus não parou aí, Deus vai mais fundo. E aquele homem começa a louvar a Deus. Sabe o que isso quer dizer? O espírito dele foi vivificado. Ou seja, Jesus é a resposta para qualquer enfermidade no corpo. Jesus é a resposta para qualquer enfermidade na alma. Jesus é a resposta para qualquer espírito abatido. Ele pode curar seu corpo, alegrar sua alma e vivificar o teu espírito. Nós estamos no tempo onde as doenças psicossomáticas estão numa crescente assustadora, porque há um excesso de informação. Há quem diga, estudiosos, que uma criança de 5 anos hoje tem mais informação na mente do que o imperador romano há 2000 anos atrás. Então, um excesso e no Brasil, o que vende no mundo, na verdade, é notícia ruim. Você abre o jornal, se você torcer, sai sangue, sim ou não? É tragédia atrás de tragédia, tragédia atrás de tragédia. Então, as pessoas estão nessa, sabe, adoecendo emocionalmente. Antigamente, não sou assim, né, tão velho, mas eu sou raiz, tenho mais de 25 anos no ministério. Antigamente, esses problemas emocionais, eles estavam daquela porta para fora, porque nós cantávamos que nós somos o povo mais feliz da terra. Nós cantávamos, como diz lá em Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós declarávamos que o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Então as doenças, né, elas estavam atacando todo mundo lá fora. Só que as doenças psicossomáticas, elas começaram a passar daquela porta para dentro, porque as preocupações do mundo passaram a ser as preocupações da igreja. A mesma coisa que desespera o mundo, está desesperando a igreja. A igreja está com medo de cenário, sabe, seja político, seja econômico. A igreja está com medo, sabe, das notícias ruins, sendo que, falava aqui mais cedo, esse é o lugar mais poderoso da terra. Aqui é mais poderoso que a ONU, mais poderoso que a STF, mais poderoso que o Congresso Nacional, mais poderoso que o Itamaraty, porque nós somos a igreja que está de pé há mais de 2000 anos. Um dia eu escutei, pastor, um testemunho. Você já ouviu testemunho? Tem testemunho e tem testemunho. Uma vez acabou um culto poderoso como esse que estamos vivendo, e uma moça chegou para mim e falou: pastor, eu queria te contar o que aconteceu comigo semana passada. Eu: conte, filha. Aí ela: sabe aquele culto poderoso? Eu saí daquele culto poderoso, fui trabalhar. Cheguei no trabalho, aí uma amiga minha ímpia, vamos lá, só para você entender a história. Ela era crente, saiu de um culto poderoso, domingo, foi trabalhar segunda-feira, ela encontrou uma amiga ímpia, ok? Beleza. Aí ela disse que a amiga ímpia chega para ela e fala bem assim: eu queria conversar com você é crente, né? E ela, religiosa, falou assim: lavada e remida no sangue de Jesus. Sou crente. Estava no culto poderoso ontem. E a ímpia falou bem assim: então é você mesmo que eu quero falar. Fale. Aí a ímpia: minha vida está horrível. Eu quero largar o meu marido. Eu não aguento mais. Eu estou tomada por uma tristeza sem causa, eu quero desistir de tudo, eu estou com medo do futuro, eu estou desesperançada. E a crente lavada e remida no sangue de Jesus olhando para ela. E ela contando: eu estou muito desesperada. E a crente lavada e remida no sangue de Jesus olha para ela e fala bem assim: eu estou do mesmo jeito. E as duas se abraçam. Pode parecer engraçado, mas o mundo está conseguindo ver que você tem fé, mesmo quando as circunstâncias são contrárias? Será que você é o outdoor de Deus no teu trabalho? Aquela mulher não tinha nada para falar para ela, porque ela estava sentindo os mesmos medos e passando as mesmas crises que a moça que era da igreja também estava passando. Aí beleza,
Então Deus é um Deus de obras completas. Deus, quando toca em alguém, Ele toca em tudo. Eu quero liberar essa palavra essa noite. Deus vai tocar em tudo. Primeiro, todas as áreas da sua vida. Segundo, corpo, alma e espírito recebendo um toque do céu. A Bíblia fala de um rei chamado Adoni-Bezeque, lá em Juízes capítulo 1, a partir do versículo 4, que era um rei muito perverso. Esse rei tinha um comportamento muito maligno, que quando ele capturava os príncipes, ele cortava os polegares e os dedões do pé. Você lembra da história? E ele, quando é capturado, essa mesma coisa acontece com ele. E ele faz uma confissão, quando ele é capturado. Ele fala assim, 70 reis comiam das migalhas da minha mesa, com os dedões cortados e com os polegares amputados. Aí beleza, vamos lá. Se você pega um príncipe e corta os polegares, ele vai perder duas coisas. Primeiro, identidade. Porque nós temos aqui uma digital que é única, só você tem. Outra coisa que você perde quando seus dedões são arrancados é a capacidade de empunhar uma espada. Porque a força da mão está no polegar. Se você tem os dedões dos pés cortados, duas coisas acontecem. Você perde capacidade de avanço e você perde também equilíbrio. Porque 40% do equilíbrio do corpo humano estão nos dedões. Se tira os seus dedões, você vai precisar colocar prótese, porque você não vai conseguir mais correr, você não vai conseguir mais andar. E isso fala de um arquétipo, fala de um modus operandi que o inimigo opera até hoje, que ele faz até hoje. Tudo que o diabo quer fazer é roubar a tua identidade, tirar a tua capacidade de luta, roubar a tua capacidade de avanço e tornar você um crente desequilibrado. O diabo ama fazer isso. Ele quer roubar a tua identidade, ele quer tirar a tua capacidade de lutar. E qual é a espada do Espírito? Sabe como que o diabo rouba a tua capacidade de luta? Ele te afasta da palavra. Ele te afasta desse livro. Muitos crentes creem que esse livro aqui é a palavra de Deus. Deixa eu perguntar, quem aqui crê que esse livro é a palavra de Deus? Poucos? Vamos lá de novo. Quantos creem que esse livro é a palavra de Deus? Quantos creem que esse livro transformou nações, transformou pessoas, casamentos, histórias? Quantos creem que esse livro pode transformar a sua vida? Quantos creem que esse livro pode transformar as cidades? Quantos creem que esse livro pode provocar um avivamento aqui, sabe, nessa igreja, nessa cidade? Deixa eu ver, quem levanta a mão bem alto, deixa eu ver quem crê. Agora não levanta a mão não. Quantos já leram esse livro de capa a capa? Levanta a mão não. Porque eu acho que 90% vai baixar a mão. Porque nós afirmamos que esse livro é a palavra de Deus, mas vai entrar mais um ano e você não vai ler a Bíblia toda. Seu manual de fé. Aqui no Brasil dizem que o dia da mentira é 1º de abril. É não. É 1º de janeiro. Onde você faz aquela lista de um monte de coisa que você não vai cumprir. E uma delas é, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Olha Deus falando aqui, Deus revelando. Está ali no meio a pessoa que falou isso, brincadeira. Então, voltando para Jabes. Jabes é a prova que Deus ama intervir em histórias. Deus ama transformar tragédias em testemunhos. Deus ama mudar a sorte. Deus ama tirar pessoas do lamaçal do pecado e levantar como evangelistas. Deus ama levantar gente que, sabe, porque há quem diga que para toda ferida fechada é um ministério aberto. É por isso que eu já vi pessoas que tiveram crise no casamento, Deus restaura o casamento e transforma esse casal em alguém que vai restaurar outros casamentos. Eu já vi pessoas que sofreram abuso na infância e depois criam ONGs de proteção à infância, à criança, ouviram o conselho tutelar, e aquilo que foi um trauma passa a ser um ministério. Eu já vi pessoas que passaram por um momento de escassez, prosperarem e mudarem a vida de milhares de pessoas, porque Deus é especialista em mudar histórias. Contando bem rápido minha história. Eu nasci numa cidade lá chamada Cruzeiro, em Brasília, depois fui morar no Gama e depois fui para Santa Maria. Santa Maria é uma cidade no quadrilátero do DF, ela fica no extremo sul, em fronteira com Goiás.
ali com Valparaíso. Se alguém for em Brasília, sabe o que eu estou falando. E nessa cidade, é uma cidade periférica, muito perigosa, e eu morava numa quadra que chamava lá de Faixa de Gaza. Olha que legal o nome, Faixa de Gaza. Você já tira daí como era tranquilo. Lá, o nome da cidade é Santa Maria, mas de noite era Ave Maria, e de madrugada Vixe Maria. Ninguém sai na rua. Você vê que o lugar era bem tranquilo. Minha mãe, ela passou por algo no resguardo da minha irmã mais velha. Meu pai teve uma discussão com ela. Meu pai espanca minha mãe, sargento do bombeiro, espanca minha mãe. Ela perde o resguardo e ela desenvolve bipolaridade e desenvolve esquizofrenia. Ela tem um trauma tão forte emocionalmente. E meu pai abandona eu e mais 4 irmãs, eu caçula, mais 4 irmãs, numa cidade periférica com a mãe doida, trai minha mãe, cria uma nova família, sai de casa, vai viver a vida dele, esquece 5 filhos numa região periférica, numa situação muito, sabe, de extrema escassez, dificuldades. Aí a gente vai crescendo, vendo minha mãe quebrando a casa. Eu vi minha mãe com 9 anos de idade, eu estava dormindo e eu senti um cheiro de fumaça. Quando eu senti o cheiro de fumaça, a sala estava pegando fogo já completamente. A minha mãe, ela estava atacando fogo, ela estava incendiando nossa casa para tentar matar os próprios filhos queimados. Eu cansei de buscar minha mãe pelada na rua. Minha mãe tinha crises, que bom que não tinha rede social naquela época, que ela arrancava a roupa dela e alguém chegava e falava assim, ó, Dona Lourdes está lá da frente do mercado, completamente nua, e ia eu, minhas irmãs, todo mundo pequenininho, pegar minha mãe para tentar levar ela para casa. Minha mãe era altamente agressiva, com mordidas, tacando qualquer coisa que via na frente. Minha mãe destruía tudo que via na frente. Minha mãe sumia, ficava 3 a 4 semanas desaparecida, mendigando, tendo casa. E a gente tinha que ir procurar minha mãe, e era um sofrimento. E minha mãe vivia de internação em internação. Minha mãe ficava internada 3, 4, 5 meses. Resumindo, meu pai sai de casa, minha mãe passa a maior parte do tempo no hospital, e nós estamos sozinhos na faixa de Gaza. Minhas irmãs, mais velhas que eu, se revoltam e elas começam a namorar com os piores bandidos da cidade. A minha casa se transformou na boca de fumo, né, se transformou num lugar onde nós não tínhamos limite nenhum. Ninguém, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém que, sabe... Só que tinha, nessa rua que eu morava, tinha uma igreja. A igreja, ela é a agência de Deus na terra. A igreja é o lugar mais poderoso do mundo, porque essa igreja pequena, tradicional, olhou para a minha família e falou, nós vamos cuidar desses meninos, nós vamos protegê-los. Só que, mesmo eles intervindo, eu lembro deles comprando alimento para a gente, comprando roupa, eu lembro deles tentando assistir nossas vidas, os irmãos se revezando. É por isso que eu amo a igreja, eu amo a igreja de Jesus. Só que a gente vivia nesse caos, a gente vivia o tempo todo aguardando uma notícia ruim. A gente buscou minha mãe algumas vezes no parapeito da rodoviária de Brasília, tentando pular, minha mãe correndo na rua, tentando se matar, e minha mãe destruindo a casa, minha mãe ficando internada. Eu frequentei todos os hospitais psiquiátricos do Centro-Oeste, eu fui em todos. Era o lugar que a gente ia o tempo todo ver minha mãe, sabe? E meu pai vivendo a vida dele. Largou os filhos. Teve um episódio que foi um ápice na minha vida, que foi quando minha mãe um dia sai de madrugada, ela amava sair de madrugada e sumia. Aí teve um dia que a polícia civil chegou lá em casa, eu vi o giroflex, era meia-noite, e eu falei, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles batem no portão e falam, sua mãe está internada, ela foi pega no terreno baldio, espancaram ela e abusaram sexualmente da sua mãe. Minha mãe podia ter o problema que fosse, mas ela era a minha mãe. Naquele dia, me deu uma revolta assim tão grande, eu fiquei tão revoltado, e eu peguei um ódio mortal do meu pai, sabe, eu pensando, tudo foi por culpa daquele cara, tudo foi por culpa daquele, sabe, o cara que devia ter me protegido, foi o cara que desgraçou a minha vida, e meu coração se encheu de ódio.
Eu lembro que quando eu era pequeno, a gente era levado para a igreja por esse pessoal, e um dia eu fui levado no culto, e eu tinha 9 anos de idade, eu esqueci disso. Foram me lembrar isso, eu estava com uns 25 anos de idade. Falaram que eu estava num culto como esse, sentado lá atrás, não estava prestando atenção em nada, que era muito pequeno, e tinha uma pastora, que, se eu não me engano, era dos Estados Unidos, uma coisa assim. Aí ela olha para mim lá atrás e fala assim, chama aquele menino lá. E disse que eu fui na frente todo tímido, eu tinha de 8 para 9 anos de idade. Ela falou bem assim, esse menino, ele vai ser muito usado por Deus, ele vai ser ungido pastor muito cedo, e ela não sabia de nada, e Deus vai curar a mãe dele. Loucura, assim, uma loucura mesmo, sabe? Aí beleza, o tempo foi passando, eu esqueci, porque geralmente a dor, ela apaga as promessas da nossa mente. Sabe, quando a dor é muito forte, às vezes você nem consegue assimilar ou guardar aquilo que Deus falou. E isso foi comigo, e eu só conseguia ter ódio do meu pai. E eu tentei, sabe, tentei ser bandido, não tinha vocação, sabe, sério, de verdade, eu ia para a esquina tentar andar igual, e os caras falaram, Tiago, dá não dá, cara, você não tem jeito de bandido. Aí, sabe, e tentei ser adolescente rebelde, e não sei o quê, até que um dia, Deus me encontrou, me visitou no meu quarto. Eu ia fazer 17 anos de idade. Deus me visitou, e sabe, foi louco, foi Deus mesmo, não foi ninguém, foi Deus, foi no meu quarto, e me visitou. E nasceu uma fome, uma sede absurda por Deus. E eu comecei a jejuar, comecei a buscar, comecei a ler livros, e minha mãe do mesmo jeito. Minha mãe ainda com problemas mentais, problemas psiquiátricos, a casa ainda um caos, internações e necessidades, mais um detalhe, Deus entrou em cena. E quando Deus entra em cena, a crise tem prazo de validade. Quando Deus entra em cena, o trauma tem prazo de validade. Quando Deus entra em cena, a dor tem prazo de validade. Porque Deus é um Deus de toques completos. Quando Deus toca, Ele toca em tudo. E beleza, aí eu lembro que eu estava com tanta fome de Deus, eu falei, eu vou fazer uma campanha no monte, de um ano, toda sexta-feira eu vou para o monte. Lá tem o Monte dos Milagres, que é uma montanha mesmo, você sobe. E comecei sozinho. Aí um dia eu estava com muita fome de Deus, eu cheguei no monte, e comecei a orar. Sabe aquele culto, você está com vontade de orar? Você está com fome. E eu lembro de eu andando no monte, lá tinha como ficar dando volta no monte, orando, e minha oração era bem assim, Deus, me leva para as nações, Deus, usa a minha vida. Quem passasse e olhasse, meu Deus, 17 anos de idade, com essa fome, com essa oração, e estou lá orando, e dando voltas no monte, e Deus, aí nesse monte tem tipo uma caverna, que os caras vão lá para fazer jejum de 40 dias, os caras ficam lá, os profetas doidos lá da região, e eu estou lá rodando, só que sabe aquele dia que você não quer ouvir palavra profética, você não quer profeta, você quer só falar com Deus? Sabe esse dia, você está com fome, não precisa de profeta não, eu estou de boa. Aí estou nessa, né, sai um profeta, o cara vem cortando o cano e pulando no pé só. Aí eu falei, não, meu Deus. Aí eu começo a andar, me afastar dele, eu falei, eu quero só orar, não quero profecia não, estou de boa. Deus está falando comigo, eu estou aqui apaixonado aqui, e estou rodando, e ele vem, cortando o cano, falando em línguas. Aí ele para na minha frente, pô! Aí eu falei, fala. Ele falou assim, meu filho, eu quero muito te usar. Aí eu já falei, legal, então Deus está me ouvindo. Mas primeiro, você precisa perdoar o seu pai. Eu falei, como é que é? Perdoar aquele cara que espancou minha mãe, ela ficou louca, criou uma nova família, tinha dinheiro, abandonou eu com minhas irmãs, algumas foram para o tráfico, outras foram para a prostituição, sabe, coisas horríveis aconteceram, a gente ficou desprotegido, em escassez, eu pensando, Deus me peça qualquer coisa, mas eu não vou perdoar esse cara, e sabe, ele falou só isso, saiu. Naquele dia eu descobri algo, Deus não levanta gente ferida, porque gente ferida se torna uma máquina de ferir pessoas. Você só vai até onde você foi curado. Os confins da terra só acessa quem primeiro foi curado em Jerusalém.
Mas recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser mesmo minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Porque primeiro Deus te lava, te perdoa, depois Deus te cura, depois Deus te enche e depois Ele te envia. Vou falar de novo, Ele primeiro lava você no sangue do Cordeiro, depois que você está limpo, Ele te enche com o Espírito Santo. Depois que você está cheio, Ele vai te soprar. Se você inverter isso, o teu ministério tem prazo de validade. Se você quiser ir sem ser limpo, se você quiser ir cheio de traumas, doenças, mazelas, tem prazo de validade. Porque a sua Jerusalém é o lugar de ser limpo, é o lugar de ser cheio, e é o lugar de ser enviado. Muitos não acessam os confins da terra, porque ainda não se permitiram serem limpos, curados e cheios em Jerusalém. Aí estou lá no monte, revoltado com Deus, eu estava assim, falei, não, isso não é Deus falando não, foi Deus não, e voltei a orar, e chorando, sabe, eu sei que eu chorei pelo menos umas 3 horas seguidas, sem parar, chorando, eu lembro assim, foi uma curva do futuro na minha vida, que eu lembro dos detalhes. Eu fui nesse monte agora, sábado passado, eu vou sempre lá, e é um lugar onde eu gosto de ir, porque eu lembro o que Deus fez. Aí, quando estava dando umas 5 da manhã, o sol começa a aparecer no horizonte. Eu lembro que eu ganhei uma força sobrenatural dentro de mim, que eu não sei de onde veio, e eu gritei naquele monte bem alto: Pai, eu te perdoo. Na hora, eu senti como se correntes que envolviam meu coração. Naquele dia eu não senti o poder de Deus, eu senti pela primeira vez o amor de Deus. Aquele amor, ele foi me enchendo, me preenchendo, eu caí no chão, aí que eu chorei, aí eu senti, sabe, que naquele dia Deus nunca me abandonou, que Deus estava comigo desde o dia que eu nasci, que eu estava na mente de Deus antes da fundação do mundo, que Ele tinha um propósito, que meu pai não tinha culpa porque ele não conhecia a verdade, e naquele momento, naquele chão, no barro, Deus me curou. Eu tinha 17 anos de idade, eu levantei daquele chão, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu estou com 40 anos. De lá para cá, ininterruptamente, fala, pastor, já parou alguma vez para eu parar de existir? Nunca, porque eu fui visitado pelo amor de Deus. Só que minha mãe continuava doida, porque nós achamos que Deus é um Deus de obras completas, mas, porém, todavia, entretanto, conjunção adversativa, os portugueses aí, Ele faz no tempo dele. Ele faz completo, mas não vai fazer no seu tempo, e não vai fazer do seu jeito. Ele vai fazer no tempo dele, no jeito dele, mas quando ele faz, é completo. Eu estou naquela situação ainda, resumindo a história. Eu era conhecido em Santa Maria como filho da doida. Eu tinha 13 anos de idade, eu estava na escola na cidade, que depois eu trabalhei lá dando aula, e eu estava um dia no intervalo tranquilo, minha mãe chegou e entrou na escola, o porteiro abriu porque era mãe, aí eu estava no intervalo lá com os meus amigos conversando com meu amigo, e tinha um corredorzão, minha mãe vira o corredor. Na hora que minha mãe vira o corredor, eu falei, meu Deus, vou me esconder. Minha mãe, ela estava em crise. Sabe o que minha mãe fez? Ela pegou a camiseta dela, ela subiu, botou na cabeça, ela estava sem sutiã, e ela saiu correndo no intervalo. As crianças de 5º ano até 8º ano, em coro, eu todo envergonhado, e ela, meu filho, vindo na minha direção. Eles começaram a gritar, filha doida, filha doida. E eu pensei, tentando rir, né? Peguei minha mãe, tal, fui embora. Eu chorei a noite inteira, porque foi o estigma que o diabo plantou em mim. Você é órfão de pai e você é filho da doida.
O diabo tatuou aquilo dentro de mim com 13 anos de idade. Eu olhava para a mãe dos meus amigos, elas normais, Dia das Mães, meu Deus, minha mãe sempre estava internada. Dia dos Pais, Natal, era tragédia. Eu vivia respirando, sabe, ouvia uma notícia de tragédia, opressão e tal. Aí eu fui muito cedo também atacado por demônios, eu tive tantos ataques de demônios, tantas vezes. Se eu contasse, você ia falar, mentira, não é possível que isso aconteceu. Se eu contasse, assim, outro dia eu conto, até para deixar uma deixa para me voltar. Aí beleza, só que quando eu tinha 20 anos de idade, minha mãe ficava internada todo ano, 2 vezes por mês, pelo menos 3 meses. Minha mãe teve a única internação, resumindo a história, bem rápido mesmo. Eu sempre visitava minha mãe, fui visitar minha mãe um dia. Cheguei para visitar minha mãe e sentei, minha mãe estava se arrumando. A enfermeira falou assim, sua mãe está ali se arrumando e espera aqui um pouquinho. Eu falei, tranquilo. E eu já convivia, gente, eu já fiz trabalho em favela. Eu estive na África agora recente, nos lugares bem hostis da África. Eu já trabalhei em presídio, mas eu nunca vi um lugar tão opressivo quanto sanatório. Alguém já foi? Já visitou? É assustador. De eu ver gente comendo fezes. Minha mãe em crise, vai ser nojento, desculpa falar isso aqui, ela tirava piolho da cabeça e comia. Quase você vomitou, né? Então, porque, cara, é um estado assim tão depreciativo, assim, que eu vi cada coisa, e era um ambiente que eu convivia. Aí teve um dia que eu fui visitar minha mãe, e nesse dia, passou um jovem de uns 19 anos de idade na minha frente, falando bem assim, Deus, 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 Deus. Aí voltou falando, Deus, 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 Deus. Aí eu pensei, é doido, né? Tal de doido, né? Aí Deus falou comigo bem assim, gente, eu estava chapado nessa época. Cara, fazia jejum de 21 dias, era a coisa mais natural. Eu estava assim, chapado em Deus. É uma expressão que a gente usa lá em Brasília, não sei se é que usa, né? Estava chapado em Deus. Aí beleza, aí esse homem, Deus, 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 Deus. Deus falou comigo bem assim, chama ele. Só que antes disso eu perguntei para o guarda, falei, que é esse menino novo demais aqui? Ele falou, olha, ele chegou aqui tem 1 mês mais ou menos, ele não fala com ninguém, nem com os parentes, nem com os médicos, ele fica 24 horas falando Deus, 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 e rouco, muito rouco. Eu falei, oxe, que esquisito isso. Só que eu estava assim, ousado, meu Deus. Aí eu sentado, eu falei, eu quero ver se ele não fala com ninguém. Porque, gente, eu fui filho da doido, então eu sou meio doido. É que eu estou comportadinho aqui, porque eu conheci vocês agora, mas eu sou bem doido na cabeça. Aí o cara está passando, eu falei, ei! Ele olhou para mim assim, senta aqui agora. Paguei sapão para ele mesmo assim. Ele ficou assustado e sentou. Nisso, o hospital parou. O guarda ficou olhando de longe, o doido passando assim, oxe, está conversando, né? O médico olhando. Aí eu falei, como é que é o teu nome? Ele olhou para mim com uma voz bem rouca, José. Foi, está endemoniado, só pode. José. Na hora, o Espírito Santo me deu uma palavra de conhecimento. Eu falei bem assim, José, você está aqui porque você foi vítima de bruxaria. Ele olhou para mim assim, assustado, desabou, começou a chorar. Resumindo, morava no Tocantins, se relacionou com a menina, que era filha de um bruxo no Tocantins, que fez um trabalho para ele, que ele ficou perturbado, ao ponto de ser internado no hospital psiquiátrico. E ele, a visão espiritual dele abriu, e ele via demônio o tempo todo. E o mecanismo de defesa que ele encontrou, com o medo que ele tinha do que ele via, era falar Deus, Deus o tempo todo. E isso no meio do hospital, ele falando isso para mim. Aí eu falei para ele assim, José, existem muitos deuses, mas existe um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Então, a partir de hoje, José, quando você tiver medo, você vai falar, Jesus, Jesus, Jesus. Ele baixou a cabeça para mim assim, todo mundo admirado que ele estava falando comigo. José levanta e sai, Jesus, 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 e foi embora. Minha mãe chega, visitei minha mãe, era uma quinta-feira, nunca esqueci, que era o dia de visita. Minha mãe sentou, tal, completei minha mãe. Na outra quinta-feira eu voltei. Cheguei, encontrei minha mãe, e eu fiquei assim olhando. Cadê José? Onde é que está José? Só acontece aqui, isso aqui, glória a Deus. O que eu estava falando? Ah, José, isso, José, meu Deus, que José, cadê José? E eu olhando, cadê José? Aí eu cheguei do guarda, como que não quer nada, eu falei, guarda, cadê aquele menino que estava aí semana passada?
que estava falando Deus, ele falou, Tiago, não sei o que aconteceu, tem 3 dias que ele recebeu alta, voltou a falar com a família, voltou a falar com os médicos deram alta para ele, e eu por dentro, glória, olha que loucura, até me arrepio de lembrar disso. Esqueci de contar, o que aconteceu? Aí antes de José sair falando de Jesus, eu falei, José, eu posso orar por você? Ele, pode. Aí ele levantou e eu fui orar por ele. Gente, eu orei igual um doido. Deus, no nome de Jesus, toma a vida do José. Todo mundo me olhando, falou, vai ficar internado, não é normal. E eu não estava nem aí para nada, eu estava tão cheio de Deus, eu comecei a orar, Deus, tal. Resumindo, José recebeu alta. Nesse dia, minha mãe também estava recebendo alta, eu tinha ido buscar ela, fui embora. Olha que loucura, eu estava com minha mãe doida, internada, e Deus coloca um doido para mim orar por ele. Porque muitas vezes, vou dar uma chave para você assim, um rema. Às vezes o teu milagre vai acontecer quando você guardar a sua dor no bolso, e orar por alguém que talvez esteja passando a mesma coisa que você está passando, porque o nome disso é fé, porque a dor nos torna egoístas, a dor pode virar um ídolo, e você começar a achar que você é o maior sofredor do mundo, que você é injustiçado, e eu já vi gente com câncer, orar por alguém com câncer, Deus curar a pessoa que ela orou, e não curar ela, vai entender, não vou entender os mistérios de Deus, mas às vezes Deus vai querer que você guarde sua dor no bolso e você libere sobre alguém aquilo que você precisa. Isso é coisa de crente maduro que tem fé. Porque você fica, ora por mim, me abençoa, pastor, ora por mim, e às vezes o teu milagre está em você se compadecer da dor de alguém. Olha o que aconteceu. Minha mãe foi para casa. Minha mãe nunca ficava mais de 3 meses sem ter crise. Ela tomava remédios pesadíssimos, parava de tomar, escondia na língua e voltava a não dormir, e rapidamente já estava perturbada e tal, e começava a ir para a rua. Aí pronto, o caos se instalou, isso ia piorando até o ponto da internação. Passou 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Eu olhando para minhas irmãs, falei, o que aconteceu com minha mãe? Quanto mais passava o tempo, mais normal minha mãe ficava. Aí eu falei, os médicos sem entender, indo para minha mãe tinha um dossiê desse também aqui, um dossiê de todo o histórico dela, as internações, né? E o médico falou uma vez para a gente bem assim, desculpa, mas sua mãe nunca vai voltar ao normal, mas Ele tem a última palavra. Ele tem a última palavra. Resumindo, passaram-se 2 anos. Minha mãe só fazia consultas periódicas para acompanhamento. Ninguém entendia, eu não entendia. Aí um dia, eu orando, eu esqueci do José, esqueci daquela quinta-feira. Aí um dia eu estou orando, e Deus falou comigo bem assim, você lembra do José? Eu falei, José, lembrei, orei por ele, recebeu alta, né? Naquele dia, quando você estava orando pelo José, a mesma unção de cura que curou ele, foi na sua mãe, e arrancou aquele espírito de loucura dela. Aí fez sentido, eu falei, meu Deus, falei, uau. Minha mãe, ela ficou tão normal, que ela faleceu tem 7 anos atrás. Deus recolheu ela, convertida, curada, e olha o que aconteceu. Se você conhecesse minha mãe, ela era tão amorosa, tão receptiva, sabe, e ela ficou, oh Deus, é incrível. O que era loucura depois virou profético. Minha mãe tinha uma visão profética assustadora. Minha mãe falava, era assertivo, porque Deus entrou na história e mudou a sentença. Deus mudou o quadro. Deus, sabe, fez o que era impossível. Aí beleza, se você conhecesse minha mãe, tivesse conhecido minha mãe,
e me conhecesse, era mais fácil você acreditar que eu fui louco do que ela. Sério. Fala, rapaz, esse bichinho aí, esse cara não é normal não. Vive esquecendo as coisas. Ele que foi doido. Aí, você lembra que na cidade de Santa Maria, eu era conhecido como filho da doida. E isso ficou, tipo o gadareno, ficou conhecido na cidade inteira. E eu passei a ser chamado de filho do milagre. Deus mudou a minha sorte. Deus mudou a sentença. Aí Deus um dia falou para mim assim: Efraim, na terra da tua aflição, eu vou te fazer prosperar. No lugar onde você derramou as lágrimas mais amargas, vai nascer um jardim que vai gerar frutos, que vai abençoar toda uma geração. E te explico por quê. Eu caso e eu alugo uma casa na rua da minha mãe. Era tão louco essa rua que ao longo de uns 15 anos tinha mais de 10 loucos na mesma rua. Era um capeta, uma potestade. Nessa rua, Deus liberou uma palavra: a partir de você vai nascer uma igreja, e essa igreja vai ser uma voz profética na nação e nas nações da terra. Nessa casa, na rua que eu mais sofri, na sala dela, nasce uma igreja chamada Cia Church. Como assim? Peraí. No lugar que você buscava sua mãe pelada, no lugar que sua mãe quebrava a casa, no lugar que sua mãe incendiou a casa, na rua da tua aflição, no lugar que eu mais sofri, foi o lugar que Deus mais me prosperou. A igreja nasce, passa 3 anos e meio com 15 membros. No 5º ano, nós somos visitados por um avivamento. 2017, nós vivemos todos os domingos, tinha conversões voluntárias. Eu não fazia apelo. Eu estava pregando, vinha gente na frente, caindo do chão, chorando, era culto de ensino, gente levantando a mão, sabe? Teve casos, o cara passar armado para cometer um feminicídio, o cara entrar na igreja, jogar a arma em cima do altar, gente jogar droga em cima do altar, porque era uma região muito perigosa, na faixa de Gaza, e Deus fez um mover de colheita de almas tão assustador, que no último culto nesse espaço, cabia 100 pessoas, tinha mais de 300 pessoas do lado de fora, não cabia. Nós fomos para um lugar 360, Deus falou assim, faz um altar 360, o altar fica no meio, a igreja em volta. Eu falei, Deus, o povo vai falar de mim. Aí fiz. Aí o povo, isso é seita, isso aí é coisa de menino emocionado. Só que eu tapei meus ouvidos e começamos a buscar Deus, na mesma quadra. 2018, Deus nos visita com músicas. Eu estou pregando um dia, aí um dos meus ministros lá começa a cantar bem assim: furioso oceano, vem fluir dentro de mim, estou me afogando em ti. Aí depois veio: esse é o meu desejo, de gritar para o mundo inteiro. Aí começou a ouvir música, um monte de música. Resumindo, 2018, Deus soprou a nação. A igreja na faixa de Gaza alcançou mais de 500 milhões de streamings na internet. Era a igreja com mais visualizações, estava entre as 3 igrejas com mais visualizações do Brasil, na faixa de Gaza, no lugar da minha aflição, na terra do meu sofrimento. Resumindo, Deus nos deu o melhor prédio da cidade, Deus nos deu chácara, Deus nos deu imóveis, minhas filhas, elas já viajaram, moraram nos Estados Unidos. Eu tenho uma filha de 13, uma filha de 11, um filho de 2 anos, nasceu nos Estados Unidos, o parto ia custar $47 mil, nós ganhamos tudo. Minhas filhas foram para a Disney, pequena, novinha, meus filhos foram para a Europa, e sabe, Deus fez coisas incríveis, porque eu vim de uma família disfuncional,
Só que Deus olhou para mim e falou assim: todos os erros do seu pai e da sua mãe param em você. E a partir de você, eu vou criar um novo tipo de gente, uma nova linhagem, uma nova perspectiva. Se teve adultério, no seu casamento vai ter fidelidade. Se teve escassez, no seu casamento vai ter prosperidade. Se ninguém, por parte de pai nem por parte de mãe, é pastor, você vai ser pastor. 23 anos sou ordenado ao pastorado. Deus começa a me enviar pelo Brasil, me enviar para as nações, e Deus começa a fazer coisas loucas. E eu estou aqui dizendo para você que Deus ainda muda a sorte daqueles que o invocam. Eu vim aqui dizer para você que o Deus de Jabes está aqui. Eu vim aqui dizer para você que Ele ainda usa a terra da tua aflição como um lugar que Ele vai te honrar. Aonde você foi humilhado, Ele vai te exaltar. Aonde você padeceu necessidade, Ele vai derramar prosperidade sobre você. Ei, as coisas estão difíceis porque você está quebrando ciclos geracionais. A partir de você, todo mundo vai ser abençoado. A partir do seu casamento, todo mundo vai ser próspero. A partir do seu casamento, da sua família, todo mundo vai ser cheio do Espírito Santo, porque o Deus de Jabes vai fazer um milagre completo na sua vida hoje. Eu queria pedir que apagasse as luzes da nave da igreja. Deixar só aqui em cima, tem como? Tem como, né? Isso. Vou sentir saudade disso. Vou ensinar lá para a igreja. Essa é a minha história. Eu quero saber, e a sua história? Talvez você sofreu coisas pesadíssimas. Talvez você recebeu surras injustas. Talvez, assim como eu, seu pai te abandonou, por algum motivo te deixou, isso te machucou. Talvez você olhava para os seus amigos e falava: pô, meu amigo tem pai, e eu? Talvez você foi humilhado por causa de dinheiro. Talvez você tenha aquele parente rico que zombava da sua roupa, que zombava da sua vida. Talvez você ouviu, como Jabes, palavras duras das pessoas mais próximas de você. Talvez as pessoas que deviam te proteger, te machucaram. Talvez alguém falou para você bem assim: você não vai ser nada. Você vai ser fracassado. Ou talvez sua mãe falou: você vai ser igual seu pai, cachaceiro. Mulherengo. Talvez alguém olhou para onde você mora e falou assim: você não vai ser nada. Deus não levanta gente ferida. Se Deus te enviar ferido, você pode ir para a terra prometida. Se tiver ferido, rapidamente você transforma ela num deserto. Eu sei que doeu. Eu sei que você já passou a noite chorando, que ninguém viu você chorar. Talvez só teu travesseiro sabe o quanto você já chorou. Talvez você está num emprego que teu chefe tóxico está te humilhando, você está falando: Deus, até quando? Talvez está vivendo uma situação, porque nós não somos os maiores sofredores do mundo, talvez tenha alguém com uma história muito pior que a minha. Muito pior. Talvez alguém tocou em você indevidamente na sua infância. Só que o Deus de Jabes está aqui. Quando Raquel está sofrendo muito e ela vai morrer, está tendo filho, ela vai chamar Benoni, filho da minha aflição. Jacó não. Benjamim, filho da felicidade. Sabe o que é isso? Incursão profética. O diabo tentou lançar uma palavra, Deus chega primeiro. Eu que defino sua identidade. Louvor pode vir me ajudar aqui? Louvor, me ajuda. Eu que defino quem você é. O seu futuro não está no trauma. O seu futuro não vai ser medido pelo medo que você está hoje.
Inseguranças do presente foram ausências maternas e paternas no passado. Essa timidez, essa vergonha, é traumas que não foram resolvidos. Mas o Deus de Jabes está aqui. Talvez mamãe não te abençoou. Eu sei o quanto que é duro uma menina não ter o pai. Porque eu tenho 2 filhas. E todas as vezes que elas acordam de madrugada, quando era menor, com medo, tendo pesadelo, o primeiro nome que elas chamavam, papai. E talvez você não teve um nome para chamar. E você viu o dia amanhecer chorando. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você achou que estava sozinho. Ele sempre esteve lá. No dia que você nasceu, Ele te chamou de menina dos meus olhos. Se teu pai não te abençoou, o Deus de Jabes está te abençoando agora. E quando Ele abençoa, nenhuma palavra maldita prevalece sobre você. Talvez você carregue um estigma, como eu, de filho da doida, ou de filho do bêbado. Talvez você carregue o estigma de o pobretão. Deus está mudando histórias. Deus está arrancando esses rótulos de Satanás de você. Deus está dizendo, a última palavra é minha. É minha. É minha. É minha. Queria que todo mundo fechasse os olhos. Feche seus olhos. Talvez você está perguntando, Deus, por que não aconteceu ainda? O Senhor me prometeu as nações, não aconteceu ainda. O Senhor prometeu me usar, não aconteceu ainda. Deus está dizendo, eu não levanto gente ferida. Porque você vai se tornar uma máquina de ferir pessoas. Eu preciso te limpar. Eu preciso te curar. Para depois te encher. E depois que você estiver limpo, curado e cheio, Ele vai te enviar. Você é o José da sua família. Você é o Jabes da sua família. Você é aquele que Deus escolheu para estabelecer um novo tempo. Eu sei que Deus está tocando em alguém. Eu sei que tem alguém agora sendo, assim como eu fui naquele monte, alcançado pelo amor de Deus. As dores do passado não resolvidas se tornam correntes no presente, que não te permite avançar, não te permite prosperar, não te permite viver o que Deus tem para você. Mas eu vim lá de Brasília dizer que Deus ainda entra na faixa de Gaza. Deus ainda entra na terra da aflição. Deus ainda entra na geografia da dor. E diz para você, aí não é o seu lugar. Deus veio te dar alta. Deus veio te dar alta. Deus falou, chega. Para de remoer. Para de viver de passado. Para de viver, ficar trazendo para o presente o que te machucou no passado. Vai florescer. Das suas feridas vai nascer poder para curar. Deus está quebrando rótulos agora. Deus está quebrando estigmas. Essa música é perfeita, perfeita. Você é amado. Você é aceito. Você é escolhido.
Você é filho. Você é filho. No seu lugar. Espírito Santo. Bem baixinho, que nós vamos cantar ela aí com toda a nossa força. Feche seus olhos. Espírito Santo. Aonde houver um coração ferido. O Senhor me fala de pessoas feridas com paternidade. Agora, toca aonde essa pessoa estiver. Talvez você vai sentir lágrimas quentes saindo do seu rosto. São lágrimas de cura. Deus está dizendo, você nunca mais vai chorar por causa disso. Deus está dizendo, você nunca mais vai chorar por causa disso. Eu teria ótimas justificativas para ser um fracassado. Mas eu escolhi ser curado e liberto em Jesus. Eu escolhi chamar minha dor de processo. Eu escolhi chamar minha aflição de preparo. Eu escolhi chamar o meu sofrimento de Deus produzindo um grande peso de glória. Porque as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Eu vejo Deus pegando na mão de pessoas que estão vivendo em escassez emocionais, fruto de traumas passados, e levando você para um jardim florido. Ele está dizendo, Efraim, na terra da tua aflição, eu vou te fazer prosperar. Eu vejo correntes caindo ao chão. O amor de Deus é violento, poderoso, avassalador. Quando o amor de Deus ocupa teu coração, quebra correntes. As correntes que martelo, marreta não conseguem quebrar no teu coração. O amor de Deus. Eu acho que algumas pessoas precisam de uma oração aqui hoje. Então eu queria todo mundo ficar de olhos fechados. Pastor, está tudo bem comigo, estou tranquilo, estou na melhor fase da minha vida, estou bem, sabe, não tenho trauma, não tenho dor, não tenho nada, estou de boa, estou no tempo de florescer. Beleza, tranquilo, não é para você essa oração. Mas se alguma das coisas que eu falei fizer sentido e você quiser uma oração, eu te convido a sair do seu lugar, se ajoelhar aqui na frente, que o seu papai vai restaurar tudo dentro de você. Então, se alguém precisa de uma oração, dessa oração, sai do seu lugar, vem aqui na frente.